E é em Êxodo 14, quando o povo de Israel eles saem do Egito, e eles já no deserto, eles dizem a seguinte frase: não foi assim que te dissemos, deixa-nos servir ao Egito, pois melhor fora servir ao Egito do que morrermos aqui no deserto. E isso se aplica muito à vida da gente, né, irmãos? Quando nós nos vemos em situações difíceis, nos vemos sendo provados, muitas das vezes pensamos no Egito, o que tanto nos afligiu, que tanto nos feriu. Na hora que a gente está passando na provação, parece ser melhor do que a gente está vivendo no momento. Analisando o Egito, nós sabemos que o Egito eles foram um povo que acolheram os hebreus, né? Acolheram o povo de Israel e que depois transformou eles em escravos. Depois que José foi vendido como escravo para o Egito, se tornou um dos governadores muito famosos no Egito, o Senhor ordenou a Jacó que descesse para o Egito juntamente com a sua família e tudo quanto ele tinha. E eles foram recebidos no Egito. Porém, nós vemos no finalzinho mesmo de Gênesis, em Êxodo, que após a morte de José, após a morte de Jacó, após a morte de toda aquela geração, se levantou um novo rei. E esse rei não conhecia José. E conforme o Senhor tinha prometido que seria numerosa a nação de Israel, assim o Senhor cumpriu, né? Israel os hebreus, eles eram um povo forte, que cada dia mais eles se multiplicavam de forma que se espalharam por todo o Egito, a ponto de o rei se sentir inseguro, ficar com medo de que eles pudessem se voltar contra eles, se unindo a outros povos até mesmo para fazer guerra contra eles. Porque eles perceberam que o povo hebreu, eles eram mais fortes, mais vigorosos do que ele, e também eram mais numerosos. Então, esse rei colocou eles como escravos, né? A princípio como mestres de obras, para que fossem afligidos, que eles fossem perdendo o vigor, mas não teve jeito. E eles pioraram ainda mais o serviço, afligia eles cada vez mais, escravizava eles cada vez mais. E quanto mais eles afligiam os egípcios, quanto mais eram afligidos os hebreus, mais eles se multiplicavam. Foi então que esse rei, ele pediu para que as parteiras matassem todos os filhos, todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Porém, as parteiras hebreias temeram ao Senhor e não fizeram assim. E o Senhor continuou multiplicando cada vez mais. Até que o rei, ele ordenou que todos os bebês meninos fossem lançados no Nilo. E aí aconteceu toda aquela providência do Senhor para que Moisés ele fosse criado no meio deles, né? Para mais à frente liderar o povo de Israel a saída do Egito. E assim aconteceu. O Egito, como era o Egito, irmãos? Os egípcios eles eram um povo politeísta, o qual eles adoravam vários deuses, tudo para eles era deuses, o sol era Deus, o mar era Deus,
o rio era Deus, a terra era outro Deus, cada coisa era um Deus. Eles, além de politeístas, era o centro do ocultismo na época, o centro do paganismo. Eles não tinham nenhum pudor, eles tinham costumes completamente diferentes dos hebreus, que eram um povo monoteísta, né? Só que com esse tempo que eles viveram ali, eles foram escravizados por um período de 300 a 400 anos, muito tempo, eles foram permitindo que os costumes egípcios fossem entrando dentro dele. O costume do Egito foi se enraizando dentro deles. E a partir desse momento em que eles foram libertos e levados ao deserto, nas primeiras provações, eles já começaram a desejar voltar para a escravidão. Voltar a ser escravos do Egito, desde que recebessem um alimento. Muitas das vezes, como eu disse no início, isso acontece nas nossas vidas, né, irmãos? Nós podemos ter o Egito como mundo. Muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas em que nós pensamos, quando eu estava no mundo era melhor. Mas nós éramos escravos, irmãos. E nós não conseguíamos ver que aquilo ali não era bom, que aquilo ali era ruim, que aquelas coisas não eram para o nosso bem, que só queriam se aproveitar do que nós tínhamos. E estávamos cegos pelos costumes mundanos, a ponto de não poder ver o quão aquilo estava enraizado dentro da gente. Mas o Senhor, quando Ele nos leva ao deserto, Ele nos leva ao deserto para moldar o nosso caráter. O deserto, ele é um local onde durante o dia é muito calor e quando chega a noite é muito frio. E assim pode ser as nossas provações. Aquela intensidade das coisas vão acontecendo, o sangue vai fervendo, muitas das vezes nós ficamos nervosos, outras vezes desesperados, e bate aquele frio, aquele desânimo. E no dia seguinte, quando nós pensamos que estamos adaptados, o que acontece, irmãos? Vem a tempestade de areia e muda todo o clima. Muda todo o clima. Quando nós pensamos que agora eu aprendi a passar por isso, e no dia seguinte a gente vê que está tudo diferente. É um local que tem pouco alimento, você tem pouco acesso à palavra, você não consegue se alimentar direito, é escasso. Você tem que buscar lá no fundo. É um lugar que tem pouca água. Só que a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. E o oásis, meus irmãos, o oásis do deserto é Jesus. E é muito fácil encontrar Ele, porque Ele está no nosso íntimo, Ele está no nosso profundo, Ele está no nosso coração. Porque Ele habita em nós. E nós podemos aproveitar que estamos no deserto, que estamos sozinhos, para tentar encontrá-lo cada vez mais. E no deserto, irmãos, é um local onde os animais e as plantas, eles são adaptadas para viver naquele local. Então, só sobrevive no deserto quem aprende a se adaptar, quem aprende a se reinventar todo dia. Só que não é se reinventar voltando para o Egito, irmãos. Deus nos leva para o deserto para moldar o nosso caráter e mostrar que nós somos dependentes dele. Nós temos que confiar e ser dependente do Senhor, somente do Senhor. Somente quando nós aprendemos a nos adaptar e deixar o Senhor nos moldar, nos transformando em novas criaturas, retirando todo resquício que está entranhado do Egito no nosso interior, aí nós sairemos do deserto. Porque para chegar na terra prometida, irmãos, é preciso passar pelo deserto. E não tem distância.
povo de Israel, eles ficaram dando voltas, voltas, voltas por um caminho que era fácil. Somente quando eles permitiram que o Senhor moldasse o caráter deles, quando eles permitiram que o Senhor tomasse a direção sem murmurar, confiasse inteiramente no Senhor, somente aí eles conseguiram sair do deserto. E o que você prefere? Você prefere ficar sendo escravo do Egito? Ou passar no deserto dando glória a Deus? Ou passar no deserto confiando no seu Senhor? Confia no Senhor, irmãos. Busca dentro do seu interior um rio de águas vivas, que você não vai passar sede, você não vai passar frio. Leia a palavra do Senhor é o alimento. E assim, eu desejo uma boa noite para os irmãos, para as irmãs. Fiquem na paz do Senhor.